Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E dentro da universidade, a gente tem um grupo de estudos de educação midiática dentro das organizações. Então, a gente olha para as organizações como parceiras mesmo nessa busca pela verdade factual, né? Além disso, trabalho aí com comunicação interna e endomarketing já fazem alguns anos, aí mais ou menos uns 5 anos. E nesse mundo de RH, eu percebi o poder que as organizações ela têm na vida das pessoas, né? E como a comunicação, em sua grande maioria das vezes, muitas vezes é apontada como um ponto a desenvolver nas empresas. Afinal, quem nunca falou, o problema é a comunicação, ou não conseguimos nos comunicar, ou utiliza a comunicação também como justificativa para conflitos, para atritos, ou até para não conseguir se entender aí com os colegas, né? Então, a comunicação realmente é um grande desafio. E, além disso, eu comecei a enxergar a influência do tempo que a gente passa no trabalho, a influência que esse tempo tem nas nossas vidas, né? No trabalho, a gente cria os nossos fluxos de comunicação. E é no trabalho que a gente passa grande parte do nosso tempo. Afinal, a gente passa mais de 8 horas trabalhando, né? E é aqui que a gente cria laços, que a gente cria contatos, isso influencia as nossas emoções e a nossa qualidade de vida também, né? E aí eu gosto de trazer essa definição de um professor de comunicação, o João Curvelo, que ele traz as organizações como sistemas de comunicação que constroem sentidos. Ou seja, a gente está o tempo todo ali trocando informação com as pessoas, alinhando temas, chama uma pessoa para uma reunião para conversar sobre um projeto, faz brainstorming, troca ideia, enfim, fica na mesma página. Então, a comunicação, ela realmente cria esses sentidos aí. E aí, de repente, vocês criam grupos no Slack, sei que vocês utilizam o Slack aí, né, na Log. Então, cria grupo no Slack, manda e-mail. De repente, você começa a criar afinidade com esses colegas de trabalho. Começa a seguir nas redes sociais, segue no Instagram, adiciona no Facebook, começa a acompanhar os seus colegas pelas redes sociais e interagir com eles. Então, aquela relação que antes se limitava ali ao ambiente de trabalho, ela ultrapassa essas barreiras e chega no digital. E aí você começa a ver os conteúdos que os seus colegas de trabalho estão compartilhando, estão curtindo, se identifica ou não com isso, né? E por falar em redes sociais, eu convido vocês aí a refletirem sobre quantas notícias falsas, quantas fake news vocês receberam nessa última semana, nesse último mês, e quais foram as principais fontes. Eu não sei vocês, mas eu recebo muita fake news em grupo de família, assim, eu vejo em grupo de família e em WhatsApp, eu acho que são as minhas principais fontes de fake news atualmente. Cada vez mais essa desinformação, ela está chegando na palma da nossa mão todos os dias. E a gente recebe diversas notícias de fontes duvidosas. Por isso é muito importante a gente saber filtrar as informações que nós recebemos. E aí eu também gosto de trazer uma curiosidade para vocês sobre o termo fake news, que apesar de estar sempre aí na boca do povo, já ter se popularizado, não é o termo correto para se referir a esse fenômeno desinformacional, né? O termo correto é conteúdo fraudulento. Por quê? Quando a gente fala de fake, a gente está falando de uma coisa que é falsa, né? Que não corresponde à verdade. E quando a gente fala de jornalismo, a gente está falando de uma notícia que foi apurada por uma redação profissional, que tem como base a verdade factual, né? E quando tem uma notícia falsa no jornalismo, isso pode acontecer por um erro de apuração, ambiguidade de informação, mas sem essa intenção de gerar uma mentira, né? De fabricar uma mentira. Mas quando a gente fala de fake news, a gente percebe que é uma informação intencionalmente fabricada ali para passar essa mentira, intencionalmente fraudulenta, em prol de algum objetivo, seja político, ideológico, monetário, enfim. Não importa, mas ela é feita com essa intenção de enganar as pessoas, né? E quando a gente fala de notícia, a gente pressupõe de um fato, né? Então, quando a gente fala de fake news, o correto é sempre a gente falar conteúdo fraudulento. Mas, afinal, existe verdade? Uma coisa que eu escuto muito é que a verdade relativa, que depende do ponto de vista, que existem várias formas de você enxergar a verdade, né? Afinal, as pessoas, elas podem ter opinião.
mas o exercício dessa liberdade de expressão, ela depende diretamente do acesso ao fato, à informação factual, e que esses fatos não sejam distorcidos, né? Então, existe a opinião e existe a verdade factual. E essa liberdade de opinião, ela depende dessa leitura, né? Ela é uma leitura diferente desses fatos que acontecem. Então, afinal, a gente pode falar dos fatos, que é, hoje nós estamos aqui às 5h42 da tarde, com 62 pessoas aqui nessa conversa, estamos falando sobre fake news, isso são fatos elementares, não tem discussão, é o que está acontecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode perder essa habilidade coletiva de compreender, enxergar, identificar os fatos, né? Senão a gente começa a entrar num cenário muito perigoso. E muito além do que a gente conhece como fake news, existem alguns outros distúrbios informacionais que impactam aí a nossa sociedade, impactam a gente todos os dias, que é a pós-verdade, a infodemia e a desinformação. Eu vou passar um pouquinho sobre cada uma delas e vamos começar aí pela desinformação. A desinformação, ela nada mais é do que uma mentira calculada, que tem o objetivo de construir ali uma narrativa que faz você acreditar, mas na verdade ela é totalmente falsa. E tem o objetivo de fazer com que o leitor, quem está consumindo aquela informação, tome uma decisão ali equivocada com base naquilo. A gente também tem a pós-verdade, né? E apesar de parecer um termo novo para algumas pessoas, ela tem mais de 10 anos. O termo pós-verdade surgiu há mais de 10 anos, e em 2016 ela foi eleita como a palavra do ano pelo dicionário da Oxford. E ela é basicamente uma tentativa de relativizar a verdade a partir de convicções e ideologias das pessoas, né? Querendo moldar aí essa opinião pública. Geralmente, o discurso da pós-verdade, ela apela por questões emocionais e valores pessoais da pessoa que está falando aquilo, né? E ela não se liga nos fatos. Então, para ela, não importam os fatos, mas sim como esses fatos são lidos. E eu gosto de trazer o exemplo da Terra plana, né? Então, as pessoas que acreditam no terraplanismo, eles ignoram todas as comprovações científicas de que a Terra é redonda, a medida do diâmetro da Terra, enfim, todas essas comprovações fisicamente definidas ali por cientistas, enfim, eles ignoram isso e passam a acreditar apenas nas suas crenças pessoais. E aí também tem a infodemia, né, que apesar de ter se popularizado aí nos últimos 2 anos por causa da Covid-19, esse é um termo que surgiu aí lá no comecinho dos anos 2000, com o crescimento e a popularização da internet. Isso fez com que a gente começasse a receber todos os dias uma enxurrada de informações por diversos meios de comunicação, né? Principalmente aí nas redes sociais. No comecinho da pandemia, lá em 2019 e 2020, isso ganhou muita força, principalmente por causa da doença da Covid-19, que aí acabou uma enxurrada de informações, a gente não sabia mais o que era verdade, o que era mentira, o que era opinião, né? Então, é basicamente essa enxurrada de informações que dificulta a gente a entender o que é verdade, o que é fato e o que é opinião. E aí eu gosto de trazer 2 exemplos, né? Que um é ingestão de álcool ajuda a combater o vírus. Isso é uma coisa que eu vi bem no comecinho da fake news. Meus tios falavam, que Covid o quê? Que corona? Eu vou tomar pinga, vou me esterilizar por dentro. Não tem erro, não tem problema, né? Piadinha, legal, compartilhava uma imagem lá no grupo do WhatsApp, tirando sarro, mas algumas pessoas acreditaram nisso, né? Então, saiu até uma notícia no Irã de que 40 pessoas morreram, né, por complicações decorrentes em ingestão de álcool puro, né? Algumas até por acreditarem aí nessa notícia de que isso iria ajudar a conter a disseminação do vírus. E aí tem uma outra que é os termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais. Então, algumas pessoas deixaram de medir a sua temperatura nos ambientes, isso era uma medida obrigatória para a contenção da doença, né? Elas deixaram de fazer isso por acreditarem nessa notícia falsa. Mas é totalmente falsa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária comprovou, foi lá, fez estudos e comprovou que não, gente, não causa dano nenhum. E aí eu gosto de trazer essa definição do Eugênio Butti, que ele é um jornalista e professor da Universidade de São Paulo, que ele define a fake news como uma tentativa de se passar por jornalismo, né? Com o aspecto de uma notícia que é apurada por uma redação profissional, mas na realidade não passa de uma fraude. E ela é fraudulenta porque ela
tenta enganar o leitor, né? E se torna uma espécie de vírus na nossa sociedade e é uma ameaça para a nossa democracia. Mas como que essas fake news acontecem? Como que elas chegam na palma da nossa mão, né? Principalmente aí nos últimos 2 anos, essa circulação de notícias falsas ficou cada vez maior. E tem um estudo que disse que 7 em cada 10 brasileiros acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. Então, gente, isso é muito sério. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, para a gente conseguir entender como que é... Opa, deixa eu ver aqui alguém... Euni, só para comentar uma coisa, não sei se isso está para frente ou não, mas ali a gente comenta muito da questão das fake news, mas também tem aquela questão de quando as pessoas trazem fatos sem correlação. Então, por exemplo, recebi um vídeo agora há pouco tempo falando que, sei lá, o ministro, não lembro se era o ministro da saúde, estava falando que vacina fazia mal, sei lá. Mas pegaram um trecho que não tinha a ver com aquilo e repassam. E também tem isso que está acontecendo muito, assim, das pessoas mudarem, né, o sentido do que está sendo divulgado, pegarem só trechos, né, e aí também terem essa interpretação conforme elas acham que deveria ser em relação ao assunto. Sim, isso é muito comum. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os tipos de fake news, e esse é um tipo, né? Você tirar a notícia do contexto, você tirar uma fala, uma situação do contexto para querer passar uma informação errada e querer enganar o leitor. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. E aí, gente, é legal também a gente tentar entender como que isso acontece, por que que isso surge, né, e se espalha tão facilmente. E aí eu gosto de relacionar um pouquinho com os rumores ou os boatos, né? O Paulo Knapp, que é um dos pioneiros da terapia cognitiva comportamental, ele define os rumores como um caso de comunicação social informal que circula nessa estrutura comunitária, né, em grupos que possuem os mesmos medos, desejos, emoções, inseguranças e representam uma parcela da opinião pública. O grande problema é quando essa opinião ela se confunde com fato, mesmo não apresentando uma relação lógica com ele, né? Então, como que acontece? A tua tia lá no WhatsApp, que tem as inseguranças, os medos dela, ela recebe uma notícia, eu gosto de trazer os exemplos da tia, porque é o que eu mais vejo. Ela recebe uma notícia e, de repente, aquela notícia, ela traz uma resposta para uma insegurança que ela estava sentindo, ou para um medo que ela tinha, e ela fala, opa, pera, então é verdade, olha aqui, recebi uma coisa que está comprovando a minha insegurança, deixa eu compartilhar aqui nesse outro grupo. E assim vai se disseminando. Tem uma reportagem também que trouxe uma informação que já existem robôs, bots, acho que é bots que fala, que fabricam uma fake news a cada 2 segundos, gente. Então tem robôs programados para ficar espalhando notícias falsas e realmente confundir a gente. E aí a gente entra em alguns tipos de fake news, que é bem isso que a Lu trouxe. Então, já existe uma galera que realmente está estudando esse tema e o impacto que esse tema traz para a nossa sociedade. Então, eu comecei a estudar isso há mais ou menos uns 2 anos, mas eu tenho certeza que isso ainda vai dar muito o que falar, principalmente com as eleições chegando aí, né, gente? E para começar, eu gosto de trazer as sátiras e paródias, que também é um tipo de fake news, né? Que é quando são compartilhados conteúdos ridicularizando algum tema ou algum assunto, né? Então, ele traz esse viés do humor, mas ele pode sim ser interpretado de forma errônea e compartilhado ali como se aquilo fosse verdade. A gente tem a conexão errônea, que acontece quando a notícia ela induz o leitor ao erro, né? É um tipo de notícia falsa muito comum em manchetes de redes sociais, com muita imagem e pouco texto. A gente tem o conteúdo falso, que eu acho que é um pouco disso que a Lu trouxe, que é quando uma notícia, uma história, ela é real, porém ela é tirada do seu contexto com o objetivo de atrair atenção para a notícia. Tem o conteúdo enganoso também, que ele ganhou muita força aí nos últimos anos por causa da pandemia e na época das eleições, que é quando uma informação ela é produzida para afetar alguém ou algum tema em específico. Tem o conteúdo impostor também, que é aquela notícia que ela tem a aparência de um jornal com fontes confiáveis para aumentar a sua credibilidade, mas não passa de mentira. Esses dias eu achei um site na internet que ele era um site gerador de fake news. Então, você colocava lá qual era o tema, economia, política,
famosos, enfim, e aí você colocava a sua notícia e ele gerava a arte pronta para você divulgar. O nome do texto era Pegadinhas com notícias falsas e tudo mais, com essa ideia de querer enganar, mas, gente, é muito sério isso, né? E tem a manipulação de conteúdo também, que acontece quando uma imagem é manipulada para parecer real e passar uma informação falsa. E, por fim, o conteúdo fabricado, que é basicamente a união de todos os anteriores, mas ele é produzido com o objetivo de enganar o público para prejudicar alguém ou algum assunto específico. Então, como a gente já comentou, essa disseminação de desinformação, ela pode sim ser considerada como um vírus, porque ela alcança milhões de pessoas em pouco tempo e gera um caos desinformacional, né? Então, elas se espalham com grande facilidade e elas chegam na mão de pessoas que às vezes não têm esse senso crítico para avaliar se aquilo é verdade ou não, para buscar as fontes e entender aquela notícia antes de sair compartilhando. Porque, afinal, é tão fácil você compartilhar uma notícia hoje, você vê lá, está rodando no Instagram, no Facebook, é só você apertar um botão, pronto, já foi feito, já compartilhou. Então, as pessoas, elas realmente não param e filtram aquilo antes de compartilhar. Mas, gente, apresentei todo esse cenário caótico aí, e é normal a gente pensar, meu Deus, tem solução para isso? Quando eu me deparei com esse cenário, eu falei, gente, é uma guerra vencida, não tem jeito, não tem o que fazer, é muito maior do que a gente, me senti uma formiguinha no meio da imensidão. Mas eu acho que essa é a ideia mesmo, é um trabalho de formiguinha, né? Você ir lá, cada notícia que você recebe. Então, sim, existe uma solução para isso, existe uma vacina para esse vírus, que é a educação midiática. A educação midiática, ela nada mais é que a habilidade de você acessar, analisar, criar e participar desse ambiente informacional de uma maneira crítica, né? Então, você conseguir entender o contexto do filme que você está assistindo, do jornal que você está assistindo, das notícias que chegam nas suas redes sociais, é você ter esse filtro no teu olhar. E qual que é o nosso poder nisso, né? O que a gente pode fazer? Como eu comentei, é um trabalho de formiguinha? É, mas é um trabalho muito importante que, quando se torna um hábito, é super natural e eu tenho fé que a gente consegue mudar esse cenário e lutar pela verdade. Então, a primeira dica que eu trago para vocês, quando vocês se depararem com alguma notícia, principalmente quando aciona alguma emoção de vocês, usar esse, epa, peraí, o quê? Né? Você se acionou alguma emoção sua, uma raiva, uma surpresa, uma indignação, melhor você dar uma pausa antes de compartilhar, né? E investigar esse assunto. Então, eu gosto de trazer essa frase para a gente colocar no nosso vocabulário, colocar no nosso dia a dia, sempre que a gente recebe alguma coisa. Epa, peraí, o que é isso? E aí eu vou trazer algumas dicas para vocês realmente atuarem como esse filtro que falta. E o primeiro, gente, é desconfiar. O primeiro passo para ser um agente de transformação é você desconfiar das informações que chegam até você. Você recebeu uma mensagem, você pensa, pera, é verdade isso mesmo? Essa informação não é apelativa demais? Aqui é a hora de praticar o ceticismo, né? Então, você sempre suspeitar daquela informação que você está recebendo. Fazer as 5 perguntas essenciais, né? Esses fatos se sustentam? Faz sentido? Quem criou isso? Eu posso confiar na pessoa que está divulgando, que criou esse conteúdo? Qual que é o intuito dessa pessoa ao criar esse tipo de notícia? Como que essa informação está sendo apresentada para o público? Checar as informações, ler atentamente e verificar o que é aquele conteúdo, né? Para garantir que aquele conteúdo que você está recebendo, que você está consumindo, é de uma fonte confiável. Parece suspeito? Faz uma busca rápida no Google, né? Gente, o Google tá aí para isso. A gente procura tanta coisa. Recebe uma notícia, coloca lá o título dela com fake do lado para ver se não tem nenhuma menção na internet sobre aquilo. Fuja da desinformação, né, gente? É muito polêmico ou apelativo, faz você ficar zangado, como eu já disse, aciona alguma sensação em você, muito provavelmente estão tentando te manipular. Então, é importante você fugir desse tipo de desinformação. Não tem autor? Não compartilhe, né? Se a informação é anônima ou não vem de fonte confiável, nunca compartilhe.
Um exemplo disso são as correntes de WhatsApp, que muitas vezes elas acabam sendo repassadas sem nem mesmo citar uma fonte. Então, se a pessoa recebe a notícia lá, sem nem saber quem que falou aquilo. Então, se não tem autor, não passe para frente. Conheça o contexto. Querendo ou não, a internet ela pode ser, sim, um telefone sem fio. Né? As informações, dados, imagens, muitas vezes elas são tiradas do contexto original, assim como a Lu comentou um pouquinho mais cedo, né? E são apresentadas de forma isolada, apresentando apenas um recorte daquele cenário, da realidade. Por isso, a dica é você pesquisar o contexto sobre aquele assunto, outras opiniões sobre aquilo, outras fontes sobre a mesma notícia, né? E busque informações mais completas. Então, como eu comentei, é importante a gente procurar mais de uma fonte sobre o mesmo tema, para a gente também conseguir acessar os diversos pontos de vista sobre aquela situação e conseguir ter base para formar a nossa opinião, né? Com base no fato, no que realmente aconteceu. Então, pensar onde mais que essa notícia pode ser encontrada e buscar aí outras fontes daquela mesma informação. E essa é uma dica que eu acho muito importante, que é uma que eu mais uso no meu dia a dia, assim, que é quando a gente se depara com alguma notícia falsa, quando alguém compartilha uma notícia falsa, o ideal não é você já chegar e falar, não, essa notícia é falsa, é mentira, que você está postando na frente de todo mundo, que isso pode gerar um constrangimento e essa pessoa pode ficar reativa e se fechar para aquilo. Então, a minha dica é você chega no privado com ela, ali no particular, manda a notícia verdadeira, procura, explica o porquê que aquela notícia é falsa e pede para essa pessoa esclarecer ali no grupo original em que ela disseminou aquela desinformação. Então, gente, sempre conversar com calma, apresentar os fatos, os dados reais, não tem erro. E por última dica, eu gosto de trazer essa para a gente espalhar a educação midiática aí, né? Espalhar a palavra. Então, compartilhar aquela frasezinha que eu trouxe, epa, peraí, o quê? Você enxergar isso nas outras pessoas, inspirar as pessoas a também ter essa curiosidade, assim, gente, mas por que a pessoa está falando isso? De onde que vem essa fonte? Então, você vai ver, uma vez que vocês começam a fazer isso, o espírito do Sherlock Holmes de vocês não vai abandonar mais e vocês vão sempre estar querendo ir atrás da verdade, porque a gente não é legal a gente acreditar na mentira e ser enganado, né? E aí, para fechar, eu gosto de trazer algumas dicas de agência de checagem de notícias. Algumas do Brasil, a última ali, a Fact Check, ela é uma internacional, mas também tem outras internacionais super boas. Tem a Lupa, o Aos Fatos, Fato ou Fake, Comprova, a Fact Check. E a última não é uma agência de checagem de notícias, mas é um projeto muito legal de educação midiática, que eles promoveram um curso para ajudar vocês, ajudar a gente, né, a entender esse universo e, enfim, se munir cada vez mais de informação e de argumentos para lutar aí nessa batalha contra a mentira em busca da verdade factual. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Deixa aí o QR Code do meu LinkedIn, se alguém quiser me adicionar e conversar mais. Eu adoro conversar sobre esse tema, fico aí à disposição. Deixa eu ler os comentários aqui. Ai, sim, o Herbert comentou. Acredito que dentro das redes sociais, o lugar que mais nascem as fake news. Será que existe algum algoritmo que bloqueie isso de forma eficiente? Ainda não sei, vou dar uma procurada nisso, mas pelo meu conhecimento até esse momento, vou buscar essa informação para você. Mas até onde eu sei, não, gente. É como eu disse, é um trabalho de formiguinha. Você receber aquilo e você ir atrás dos fatos, você procurar ali, né, dá um Google, procura a notícia original, o fato mesmo, para a gente lutar contra esse movimento. Deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. A Débora. Em relação ao algoritmo sobre fake news, o Instagram, ele tem, não sei se já foi desabilitado, mas ele estava com uma função que dizia se aquele seu post era fake news ou não. Se era Que legal. falsa. E aí, não sei se ainda está funcionando, mas na época da pandemia, quando a pandemia estava muito mais forte, teve essa função em virtude das fake news sobre o Covid-19. E ele depende muito também das denúncias do pessoal. Eu lembro que eu vi isso numa época, que tinha um mecanismo lá para você denunciar se aquilo era verdade ou não. Então, isso também é muito importante. Obrigada aí, Débora, pela participação. Adoro quando vocês conversam comigo.
Isso eu acho que outras redes também têm, né? Então, o Facebook também tem, LinkedIn também tem, e aí eles mandam tudo isso para uma análise, mas realmente acho que filtro. Eu sei que algumas empresas têm tentado trabalhar, né? Mas é difícil, porque às vezes as mesmas palavras-chave podem estar falando de um conteúdo que é verdadeiro ou não, né? Então, isso acaba impactando aí um pouco. Fala, Keren. É até perigoso, no caso, por exemplo, essa questão da Covid, né, quando mexe com a saúde também. Porque, por exemplo, você olhar uma fake news, você saber que às vezes você ignora e tudo mais. Só que eu lembro que bem ali no auge estava surgindo receitas de que combatia, limão, quando mais eu sei o quê. E daí as pessoas que são mais leigas nesse sentido, assim, acabam acreditando, né? E daí você tem que falar e fazer toda uma palestra, olha, não é bem assim, explicar o porquê e como e quando. Eu acho que quando mexe com a saúde ou outra coisa mais séria, né, é pior ainda. E as informações, elas hoje em 2 cliques aparecem para milhões de pessoas, então tem essa questão também. Sim, gente, isso Essa chegou... questão- Opa, Desculpa, Nicole. Só complementando o que a Kelly falou, essa questão é mais com as pessoas idosas. Eu vi que alguém falou no chat agora, pessoas idosas geralmente acreditam em tudo que recebem pelo WhatsApp. E eu acho que o público que mais é atingido pelas fake news são os idosos. A minha avó é campeã de acreditar em corrente do WhatsApp. sim, gente, por isso que isso se tornou um tema de saúde pública também. Chegou, é uma preocupação do Estado mesmo isso, porque saiu até uma reportagem esses dias no Fantástico, o número de pais que estão levando os seus filhos para vacinar caiu muito. Então, as pessoas, elas começam a acreditar nessas receitas mágicas que tem na internet, de chá de gengibre com limão, não sei o que, ajuda a curar, enfim. E é exatamente isso que vocês comentaram. O público mais velho, geralmente são os mais afetados com isso. Por isso que a gente precisa conversar com bastante calma, trazendo ali os fatos, os dados, a verdade mesmo, que é só assim que a gente vai conseguir reverter esse cenário. Gente, e agora em período de eleições também, a gente tem que ficar muito atento, porque vão começar a chover muitas coisas, sabe? A gente sabe que a gente está vivendo num momento bem de polaridade, né? Então vão surgir muitas coisas verdadeiras e falsas sobre os dois principais candidatos. Então, sempre o que a gente sugere? Cara, se recebeu alguma coisa, joga no Google, dá uma olhada, principalmente se saiu algum veículo grande de comunicação, e se saiu em mais de um, inclusive, porque informações que são importantes e relevantes, normalmente os veículos de comunicação grandes, eles vão noticiar. Pode ser que eles não deem muito destaque, né? Porque a gente também sabe que, infelizmente, aí o jornalismo também tem um pouco dessa questão muito mais voltada para a questão financeira mesmo, de como que funciona, né, por trás, mas né, em si o jornalismo não vai mentir, talvez ele não dê um destaque, né, para alguma coisa que dê, mas em algum veículo de comunicação vai sair em algum dos grandes, então sempre dá uma olhada nisso, é uma boa dica. Gente, aproveitando, a gente colocou aí no chat, respondam aí a pesquisa, a gente vai sortear entre quem responder aí um livro que se chama O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você, que fala que é bem bacana, que eles comentam um pouquinho mais sobre a questão de como que funcionam os algoritmos, né, e como que tudo isso influencia na maneira como a gente acaba tendo essa visão de mundo. Até isso é uma das coisas que acaba contribuindo um pouquinho aí para essas questões da gente acabar sendo cercado, enfim, de determinadas informações, porque o que acontece, né? Você começa a reagir, interagir com conteúdos que você gosta, só vai vir aquilo na tua timeline. Então, às vezes, isso acaba limitando aí também o acesso a diferentes visões e diferentes informações. Então, preencham aí, e quem puder também, enquanto vocês estão preenchendo, eu ia pedir para vocês irem abrindo as câmeras para a gente fazer um print. O print é a nova foto, a Nova foto selfie. pós-pandemia. Uhum. É que eu adoro tirar foto, gente. É que se não teve foto, não existiu. Então, Não aí postou, não aconteceu. mais ou menos isso. E aí, pelo menos, a gente registra aí esse momento. Enquanto a galera vai respondendo aí, quem puder mais
abrir aí também a câmera. Vamos passando perfume. Gente, vocês já tinham recebido conteúdo aí sobre fake news antes? Já recebemos um conteúdo semelhante, acho que foi o Cleverson Cachoeira, do setor de dados. Ele passou, mas foi antes do Covid, uns 3 anos atrás aí. Mas é um assunto Legal. bem interessante mesmo. Bacana. Gente, então vamos olhar para a câmera, todo mundo. Vamos lá para o print. 3, 2, 1. Perfeito. Algum print vai sair aqui. Vou dar mais um minutinho aí para vocês preencherem antes da gente fazer aqui o sorteio. Vamos lá, gente. Tem Ansiosa pra 25 ver. respostas. Ansiosa para ver quem que vai ganhar esse livro que eu quero Uhum. emprestado depois. Uhum. Já vou fazer uma amizade sincera com quem ganhar. Opa. A Beatriz até comentou aqui para falar um pouquinho sobre como funcionam os algoritmos. Eu não assisti, tem um documentário na Netflix que falam super bem, que fala exatamente sobre as redes sociais, mas é muito sobre isso, tudo que a gente acaba interagindo, né, normalmente o que acontece? Para eles, né, para eles eu falo rede social em geral, tá? Eles ganham dinheiro em cima do que a gente tem de gostos, que eles veem que são os nossos gostos, enfim. E aí eles mapeiam tudo isso, que até por isso que muitas vezes publicidade também acaba sendo direcionada, o que é bom, né, para quem trabalha com publicidade, enfim, e também para pessoas às vezes é bom, porque você acaba recebendo coisas mais personalizadas. Mas o que acontece? Se eu interagir, por exemplo, digamos que meu círculo de amigos, a galera só gosta de futebol, eu vou acabar interagindo mais em conteúdos de futebol. Como eles veem que eu gosto disso, eles vão me trazer só mais informações sobre isso. E aí eu deixo de saber informações sobre vôlei, sobre hóquei, sabe? E a gente às vezes acaba tendo uma visão, se a gente não se cuidar, a gente acaba tendo uma visão muito limitada do mundo. Você pensa assim, nossa, todo mundo gosta de futebol, mas não. É porque o algoritmo está me trazendo isso. Gente, também sobre esse universo da desinformação, tem um outro filme na Netflix também, que não fala muito sobre algoritmo e tudo mais, mas é mais sobre esse universo desinformacional, que é o Não Olhe Para Cima. Eu não sei se vocês já assistiram, quem ainda não assistiu, fica a dica. É um filme agoniante, você fala, meu Deus, como pode? E se você for olhar bem, acontece algumas coisas assim, obviamente, numa escala menor, né? Mas fica a dica aí para o final de semana chegando, friozinho, Netflix, esse filme é muito bom. Gente, mais um minutinho aí para quem ainda quiser participar aí do sorteio. Estou entrando aqui no sorteador. Eita! Que acho que... Ainda sobre essa parte do algoritmo, não sei se vocês já viram aquela trend no TikTok que a pessoa chega perto do celular e fala viagem para Maldivas, presente de aniversário tal, carro, coisas. É assim que hoje praticamente o telefone ouve a gente, mostra tudo que a gente fala. E a gente pesquisa também na internet. Pois Sim, é. isso é assustador, né, gente? Esses dias eu não vi isso no TikTok, porque eu não tenho TikTok, mas esses dias eu fiz esse teste, eu fiquei tênis, acho que era chuteira, tênis e futebol. E aí, de repente, começou a aparecer um monte de anúncio disso pra mim. Falei, Jesus, estão me escutando. Gente, vamos fazer o sorteio, então. Temos aqui, ó, 35 pessoas que se inscreveram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e... A pessoa Felizardo é 34, que foi o Ricardo. Ricardo, parabéns aí. A gente vai Aí, entrar em obrigado. contato contigo para a gente combinar aí o envio do livro. Gente, Boa, Ricardo. mas é isso, gente. Agora a gente já vai finalizar, então, a nossa log tal. Você até queria, alguém quer comentar alguma coisa aí, adicionar alguma informação, compartilhar alguma coisa aí com a gente? Bom, eu quero compartilhar, eu sei que é um negócio meio atípico, mas vai fazer o quê? Uns 3 anos que eu excluí minha rede social, sabe? Porque, tipo assim, eu me sentia muito preso à rede social e eu via muitas notícias, né, que
que deixava a gente muito chateado, assim, com questão global, né, questão mundial. E hoje em dia, assim, eu vejo muitas notícias pelos portais mesmo, né. Eu gostava, assim, do Facebook pela questão social, interação social e pelas as próprias notícias. E hoje em dia a gente, na verdade, eu era muito viciado em notícia. Eu acessava o Facebook só para ver o que estava acontecendo. Então eu falava assim, nossa, o que vai acontecer hoje? Quem morreu? Quem viveu? O que está acontecendo? Então eu me desprendi um pouco desse mundo, sabe? Hoje eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, tipo, não tenho rede social e me sinto assim muito feliz, porque além de não ocupar muito tempo, né, isso também acaba afetando-se de certa forma o psicológico das pessoas, né? Não só eu, assim, tipo nós ou né, as pessoas, porque ali, querendo ou não, tem algoritmos. Por exemplo, você tem que eles forçam você, tipo, a você viver na aparência, assim, às vezes ser quem você não é, apresentar quem você não é. Você tem que ter, às vezes, eu tenho que ter determinada coisa para mim, entendeu? Tá no círculo, tá no circuito. Então, tipo assim, hoje me sinto bem tranquilo, assim, com relações às redes sociais. Às vezes, as pessoas, assim, no escritório me perguntam, né? Você tem rede social, tal, tal. Eu falei, eu tive, né? Agora, hoje, tipo, não tinha mais. Mas, assim, eu sei que deve ter uma pessoa ou outra que também não tem rede social. Eu sei que hoje é difícil, né? Mas deve existir alguém. Esse é um É, ponto bem relevante. Desculpa, Lu, só não deixa pode eu... falar. Mas tem várias discussões hoje em dia sobre isso, né? Sobre o impacto que as redes sociais têm até na nossa saúde mental. Então, é muito importante a gente saber dosar também, né, gente? Trazer esse filtro aí, até que ponto que isso vai impactar aí, que a gente vai levar isso pra gente, enfim, isso aí já é tema para outra discussão, para outro Log Talks, que eu também quero participar, Lu, se tiver, me chama que eu quero ouvir. As redes sociais, elas têm os seus benefícios e malefícios, né? Da maneira como elas acontecem hoje, eu vejo, por exemplo, a facilidade da gente se relacionar com pessoas que talvez não manteria uma conexão. É que eu sou gente do tempo que as redes sociais não existiam, talvez tenha muita gente aqui que não seja desse tempo, mas eu lembro que a gente mandava carta, a gente, enfim, e você perdia contato, você ligava para o telefone fixo da pessoa antigamente era, né, você pegava aquilo, você morria com aquilo, e você perdia contato realmente com as pessoas. Hoje fica muito mais fácil. Porém, as redes sociais às vezes nos vendem uma imagem, né, que a gente também tem que entender que é meio que um recorte também. É a mesma coisa, você não vai colocar num álbum seu uma foto de um momento triste, né? E as redes sociais se tratam disso também. E a gente tem que entender. Mas tem muita, né? Vai muito para um extremo também. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa aí, compartilhar com a gente? Só em questionar essa última fala agora, a fake news está presente até em Instagram, né, de blogueira, corpo perfeito, a vida perfeita, etc. Eu sigo uma página no Instagram que é postada versus marcada, que é onde você vê mulheres lindas mexendo totalmente no corpo, e é um direito delas mexer totalmente, só que às vezes a gente acaba se comparando tanto com o corpo, com a vida, com o lifestyle de alguém, e na verdade não é bem assim. Então acaba sendo uma fake news também, né, tudo isso que eu falei. Com certeza. Se vende uma coisa que não é, né? E aí isso Isso. gera ansiedade. E eu acho que até, não sei como os homens levam isso, mas pelo menos nós, mulheres, a gente tem muito essa questão de, ai, tem que estar perfeita, tem que ser bonita, a gente tem uma alta cobrança muito alta. E aí isso impacta pra gente, que a gente fala, nossa, mas como que ela consegue? É que a fulaninha não trabalha 8 horas por dia sentada, depois tem que chegar em casa, fazer comida pro filho, estudar, enfim. Eu estava vendo esses dias até uma pesquisa, né, que hoje a gente tem um excesso de informações, né, dentro desse mundo globalizado que a gente vive. Por exemplo, eu vi uma pesquisa esse tempo atrás com uma criança de 8 anos,
tem conhecimento do Napoleão Bonaparte, tipo, em questão de, assim, né, questão de informações, de né? informações. Isso, quantidade de informações, né? Eu acho que e dentro Mas não desse qualidade. e eu acho que sim, 90% dos dados que trafegam, né, na internet, eu acho que 30% é real, 90% é fake news, assim, sabe? A gente tem também um excesso de informações, isso daí também chega num outro espectro, né? Que é difícil a gente ficar por dentro de tudo que acontece. É muita informação, gente, que a gente gera hoje em dia. Que é a infodemia que eu comentei um pouquinho mais cedo, né? É como se fosse uma pandemia de informação mesmo, um turbilhão de informação que a gente não sabe filtrar, não sabe entender se aquilo é verdade, é opinião ou não. E aí isso gera uma exaustão mental mesmo na gente, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu falo, gente, é tanta coisa acontecendo, é tanta notícia que às vezes eu prefiro me isolar, ficar ali na ignorância, mas ficar mais tranquila. Mas não, é importante, gente, reforço novamente, a gente ir atrás do que realmente é real e lutar por isso. Porque, como eu comentei, a gente não pode perder essa habilidade coletiva de identificar o que está acontecendo, o que é fato realmente, né? O pessoal ali no chat já está falando do UOL, da internet, depois da meia-noite. Pois é, tempos estranhos. Mas faz parte. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos encerrando aqui. Primeiro, queria agradecer a Nicole pela palestra, pelo conteúdo, né, por ter vindo aqui compartilhar o conhecimento dela com a gente nesse momento. E segundo, agradecer a cada um de vocês aí que ficou até o final, que veio, compareceu e também espero que tenha sido um momento aí rico de novos conhecimentos. Novamente, daqui a alguns dias a gente volta com a próxima Log Talks. Esperamos vocês e quem quiser participar, tiver conteúdo para compartilhar aí com a gente, por favor, sintam-se à vontade, todos estão muito convidados. Obrigadão, gente, tenham uma ótima noite e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pela Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu, pessoal.